A polêmica da enfermagem do momento é o exame de proeficiência. E aí, é correto nós colocarmos uma prova no final da faculdade de enfermagem para a gente atestar se aquele indivíduo está apto para o serviço de saúde ou não? Será que a gente resolve os problemas das faculdades de enfermagem colocando uma prova, assim como o direito faz já há muito tempo, inclusive? Será que as universidades não têm nenhuma culpa no cartório quando diz respeito a uma prova como essa? Bem, a gente passou essa semana com uma polêmica da ABEM e que se pronunciou contra a prova de proeficiência da enfermagem. E hoje eu vou te explicar por que que a ABEM está com a razão e como você pode utilizar, inclusive, estes argumentos numa entrevista para residência, mestrado ou doutorado. Porque, afinal de contas, esse aqui é o tipo de conhecimento que vai mostrar que você está lendo muito além do óbvio, dos editais, das referências e das aulas que nós assistimos por aí. Então, vem aqui comigo que em menos de 20 minutos você vai ter uma fala e argumentação diferenciada dentro da nossa profissão. Vem comigo. O alvo errado. Por que o exame de proeficiência ameaça o futuro da enfermagem? E eu vou chegar aqui com muitos dados, muitas explicações de assuntos que, por vezes, você deve ter algum preconceito. Mas eu te garanto que, se você prestar um pouquinho de atenção em mim, você vai tirar muita onda nas suas entrevistas e rodas de conversa com professores, pesquisadores e assim por diante. Porque, afinal de contas, o que eu também quero compartilhar com você é um conhecimento que faça você sair da média. E esta pauta é uma excelente oportunidade de você sair do movimento de manada. Então vamos falar de dados, de ética e o verdadeiro caminho para a qualidade na formação em saúde. E se você não me conhece, sou a professora Ana Tavares Vieira, eu sou enfermeira, sou especialista, mestre e quase doutora em enfermagem em saúde pública, sou gestora pública de saúde, professora universitária, faço preparação para concurso público e parte dos dados que eu vou mostrar aqui integro a minha tese de doutorado, por isso que fico muito à vontade de discutir alguns conceitos aqui com você, porque eu tive que estudar isso aqui, é exaustão. Vamos lá começar. O que que acontece? Quando a gente está falando de formação de recursos humanos em saúde, a gente tem uma responsabilidade que, na verdade, ela é compartilhada, tanto com a instituição de ensino superior, quanto com a sociedade civil, os profissionais que estão entrando, os profissionais que estão saindo. Não é uma coisa tão simples da gente argumentar, simplesmente colocando uma prova no final. A preocupação ela é legítima, sim, obviamente. Eu também vejo os profissionais que estão saindo no mercado de trabalho, eu também recebo esses profissionais nas minhas salas de aula, seja no presencial, seja aqui no virtual, e eu também critico a qualidade do ensino superior da enfermagem. Entretanto, a gente tem que saber como a gente resolve isso e não como a gente coloca só um band-aid que não vai resolver o problema de fato. Então, quando eu falo aqui da questão dos legisladores, deixa eu pegar aqui minha ponteira. Quando a gente fala aqui dos legisladores, é a questão da legislação em si. O que que já existe enquanto fiscalização do ensino superior brasileiro? E quais são os dispositivos que existem para fazer essa fiscalização e fazer orientações? Porque isso também já existe. Então, aqui eu faço um convite a você entender o que que já está aí, o que que já está publicado. Porque tem algumas coisas que a gente está lutando para fazer ser cumprido, que nem a Lei 8.080. O objetivo comum é a segurança da população brasileira e fortalecimento do SUS. A divergência central reside no método. Como garantir essa qualidade sem criar injustiças sistêmicas? E aqui eu começo a trazer alguns novos conceitos para você entender de verdade do que eu estou falando. O diagnóstico real, o sintoma versus a doença. Como assim? O que que acontece? Se nós colocarmos uma prova pura e simplesmente, eu estarei somente culpabilizando a pessoa, o indivíduo que escolheu aquela instituição de ensino superior. Como assim? Vou te explicar. Se você é uma pessoa que quer fazer faculdade de enfermagem, você pode escolher entre fazer a pública e a faculdade privada, beleza? Ok. A pública você entra pelo Enem, e a faculdade privada é o Enem, mas a nota de corte é muito menor. A gente sabe que hoje nós temos várias faculdades que é basicamente ir lá, provar que tem ensino médio, fazer uma redaçãozinha e você já está dentro. Você tem que pagar a mensalidade. Nisso que eu falo do pagar a mensalidade, que você tem que começar a pensar um pouco além do óbvio. Por quê? Se eu coloco um preço na mensalidade e eu tenho várias instituições abrindo as portas,
O cliente, que não é mais uma pessoa, essa pessoa passa a ser o cliente, vai escolher a instituição de acordo com o valor que ele pode pagar segundo o próprio orçamento. Então, a escolha pela instituição não passa a ser mais pela qualidade dessa instituição, mas pelo valor da mensalidade que está sendo praticada. E aí eu tô falando isso, você tá pensando, mas também a pessoa tem que saber minimamente qual é a qualidade da instituição que ela está se matriculando. Meu bem, se eu te perguntar o que é um doutorado, você provavelmente nem sabe me responder. A gente não tem essa discussão na mesa de jantar. A gente não sabe o que o mestrado vai fazer por você, o que o doutorado vai fazer por você. Então, como é que você quer que alguém que acabou de sair do ensino médio já olhe para uma universidade e pense assim: não, essa aqui, a proporção de doutores e mestres é maior do que dessa daqui? A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa com o preço. E aí, quando eu te explico esse conceito, fica mais fácil você entender certos protestos que existem da minha área de educação não é mercadoria. O que significa essa afirmativa? É que eu não posso tratar a formação no ensino superior somente pelo valor da mensalidade, que hoje é o critério de escolha das pessoas entre entrar em uma ou outra instituição. E agora vamos aqui trazer mais dados para você entender exatamente do que eu tô falando. A gente vivenciou uma expansão descontrolada de faculdades privadas de enfermagem. A gente hoje já presencia alta concentração de profissionais em grandes centros urbanos em detrimento de regiões do interior do país. E aí, de onde está esse dado? O relatório da demografia da enfermagem acabou de sair agora, 2025. Vou deixar até o link aqui na legenda do vídeo para você olhar ele. Um material enorme, riquíssimo, com várias críticas aos nossos sistemas de informação. Eu fiz um recortezinho dos objetivos específicos no estado do Rio de Janeiro, que é a minha tese de doutorado. Mas a demografia da enfermagem é nível país, ok? Mercantilização do ensino. Crescimento acelerado de cursos de enfermagem na modalidade EAD, com aulas práticas insuficientes, priorizando o lucro em detrimento da qualidade pedagógica. Dependendo do lugar que você estudou, você viveu isso, da disciplina que era presencial, passou para online, e dependendo do online, virou um estudo dirigido. E aí, como é que a gente vai colocar em pé de igualdade uma discussão como, sei lá, fisiologia, de alguém que teve aula presencial e depois passou por um estudo dirigido, ou então você pagando uma mensalidade para você ter a disciplina e no final você tinha um encontro com um tutor uma vez por semana. Então você entende que a mercantilização do ensino ela é muito maior do que um protesto do pessoal da Ciranda, etc e tal. É uma preocupação genuína com quem está cursando essas disciplinas, que será o meu e o seu colega assim que se formar. Vai ter um corém igualzinho a nós dois. Precarização do trabalho docente, com falta de professores qualificados e alta rotatividade impactando na formação. Eu brinquei agora há pouco, mas essa é uma pergunta que provavelmente você nunca se fez. Qual é a proporção de professores doutores, mestres e especialistas que tem no quadro da universidade que você estudou? Porque, quando eu falo dessa forma, eu acho que rapidamente você chega à conclusão que quanto mais doutores eu tiver no quadro, melhor será a qualidade do ensino que está sendo ofertado. Você concorda comigo nessa? Acho que sim, porque o doutorado é o mais alto nível acadêmico que existe. O pós-doc não é bem um título, tá? Eu também achava isso, mas depois a gente vai entendendo as coisas e para de falar algumas besteiras. Mas que seja o pós-doc. E aí, quando você vai ver algumas universidades privadas que existem por aí, quase não tem doutor. Dois ou três doutores para um quadro inteiro. Gente, cadê a discussão de pesquisa? Cadê a provocação dessas turmas a uma prática baseada em evidência, se a pessoa que está em sala de aula não sabe fazer essa busca baseada em evidência? O doutor, gente, que conquista esse título, eu tô falando assim porque eu sou traumatizada do doutorado, gente. Porque o bicho pra estudar é tu fazer um curso de doutorado. Mas você ganha destreza em busca de artigo científico, destreza em análise de grandes bases de dados, argumentação teórica que você consegue falar prós e contras com todo o subsídio científico. A gente treina muito isso no mestrado e no doutorado. Então, se você pega uma pessoa que é somente especialista e coloca na sala de aula, a chance dela dar uma aula
partindo unicamente pela técnica, é muito grande. Não que isso não seja ruim, mas não é só isso. Eu tenho que ensinar a técnica e como aquela técnica tem aspectos positivos e negativos, quais são as questões do serviço que impossibilitam eu aplicar a técnica 100%, com 100% de qualidade no meu paciente, no meu usuário. Quais são os viés que existem no Sistema Único de Saúde que facilitam ou que dificultam, porque nada é somente um procedimento ou só um fármaco ou um leito de internação. Tem questões objetivas e subjetivas que o profissional de enfermagem precisa possuir para ele se tornar um profissional de fato e não um mero seguidor de passo a passo, que é o que o tecnicismo nos ensina. Outra questão, fragilidade regulatória. Nós já temos diversas coisas já publicadas que nós estamos lutando para cumprir. Gente, o que, que é o ENAD? Não existe o ENAD. Vamos fazer cumprir esse negócio que já está lá. Por que, que você não tem o franco descredenciamento de universidades que ficaram aquém do ENAD? Ou ainda, por que, que a gente não tem uma qualificação do processo avaliativo do ENAD para que a gente fique mais rigoroso nessa avaliação e descredencie mais universidades ainda? Entendeu que o problema acontece bem antes da sala de aula? Porque aí você começa a se perguntar: por que, que eu tenho abertura de algumas faculdades de enfermagem que, sabidamente, nós já temos ciência que não são tão boas? A gente já sabe, e tá lá aberta, e tá entrando gente, e tá se formando, e essa pessoa vai competir no mercado de trabalho comigo e com você. Só que aí você pega e fala: não, professora, com você não, comigo não, porque eu fiz pós em tal lugar federal, eu fiz o curso de aperfeiçoamento de tal lá estadual. É verdade, isso realmente acontece. Mas a gente está lidando com pessoas que estão pagando por uma mensalidade na certeza que vão sair de lá profissionais de saúde. E isso não está acontecendo. Então você percebe que existe até um tipo de enganação da pessoa que infelizmente escolhe pelo valor da mensalidade e sai sendo mais um desempregado no mercado de trabalho. Entendeu? É super complexo. Eu não vou. Se você quiser, eu posso botar até alguns artigos aqui na descrição do vídeo, porque isso é o ó do Borogodó. A proposta falsa, a PL 1329 de 2025. O exame de proeficiência propõe uma prova ao final do término da graduação como condição para exercício profissional, igualzinho o pessoal do direito faz. O que ocorre? Se a gente coloca a prova aqui no final, eu não corrijo nada que está errado ao longo de toda essa cadeia de formação de profissionais. Eu tenho um erro desde a da abertura dessa universidade, que não deveria ter acontecido. Não tem doutor suficiente, não tem laboratório suficiente, as disciplinas estão indo todas para online, não tem campo prático suficiente. Então, como é que eu vou continuar permitindo que isso daqui aconteça somente colocando esse muro no final? Eu concordo que a gente tem que fazer alguma coisa, mas colocar uma prova é colocar um band-aid numa hemorragia. Resolve 5%, 10%. O que a gente precisa mesmo é colocar a mão em toda a cadeia até a abertura de uma faculdade de enfermagem. Ignora a esteira defeituosa. Permite que instituições continuem lucrando com ensino de má qualidade. E a palavra é lucro. Porque se você olha, vamos lá, comparações genéricas. Uma faculdade que cobra R$ 2.000 de mensalidade para a faculdade de enfermagem e uma outra universidade que cobra 700, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Por que que você tem uma faculdade que cobra mais que o dobro e essa daqui abertas? A pessoa o cidadão médio brasileiro, ele vai escolher pelo preço, ele vai se matricular nessa de R$ 700, porque ele consegue junto pagar o aluguel, pagar o mercado, pagar as suas contas e etc e tal. Só que quando a gente vai investigar, na verdade, quando a gente tenta investigar, que eu ainda vou falar da questão dos dados que são sigilosos, quando a gente tenta investigar como que essa faculdade que cobra R$ 700 está conseguindo se manter aberta, a gente percebe que não tem doutores o suficiente, não tem laboratório o suficiente. Ah, por que não tem doutor o suficiente? Porque existe sindicato dos professores, meu bem. Tá tabelada a nossa hora-aula. Mestre recebe um determinado valor de hora, doutor recebe um determinado valor de hora. Então é mais barato você ter um quadro de especialistas e alguns mestres do que muitos mestres e alguns doutores. Se eu não tenho tantos laboratórios
laboratórios, eu não tenho que montar eles. Isso custa alguns milhares de reais. Se eu não tenho aula presencial, eu não tenho que gastar com a estrutura física, carteira, lousa, ar-condicionado, inspetor, água do banheiro. Então percebe que existe toda uma conta muito densa que é feita para gerar lucro baseado na escolha que as pessoas fazem segundo o próprio bolso. Não é culpa da pessoa. A gente precisa rever tudo o que está acontecendo. Porque se você coloca o preço como critério de escolha, o papel do cliente é escolher o que é melhor para si. Ataca o sintoma, funciona apenas como uma barreira de acesso ao trabalho. E aí vai acontecer o que eu acabei de falar. A pessoa se matricula numa faculdade de enfermagem, acha que vai se tornar um enfermeiro, paga a mensalidadezinha lá de R$ 700 dela todo mês com sacrifício. Quando ela se forma, ela não consegue passar na OAB de enfermagem. Ué, mas falaram para ela que ela estava fazendo uma faculdade de enfermagem. Falaram para ela que a instituição era boa, que tinha a certificação do MEC. E aí, o que a gente vai fazer com todo o dinheiro que foi empregado por essa pessoa ao longo de 5 anos de faculdade? Você tá percebendo a armadilha que esse negócio pode ser? Não melhora o ensino. Nenhuma medida de aprimoramento pedagógico durante os anos de graduação é exigida. Põe a prova e dane-se. O resto continua. Eu não vou ver como é que estão esses professores, eu não vou ver quantos laboratórios existem, eu não vou perceber quantas horas práticas estão acontecendo, se tem internato de fato, se tem TCC de fato. E eu falo essas coisas porque eu recebo esses egressos na pós-graduação e na preparação para concurso. Eu fico de cara quando estou na aula da pós-graduação e eu, gente, não sei o quê, esse trabalho aqui me manda das regras da BNT. A BNT? O que é a BNT, professora? Eu olho, o mesmo negócio que tu fez no TCC da faculdade. Ai, não, minha faculdade não exigiu, não. Eu, como assim não exigiu? Ou então faz uma busca na BVS com os escritores A, B, C, que você vai encontrar a argumentação para fazer esse trabalho que eu tô te passando. BVS? O que é BVS? De escritor? O que é de escritor? Gente, a gente está falando de coisas que são essenciais para o enfermeiro trabalhar com prática em evidência científica. E se a gente não provocar isso e em outras coisas, eu tô falando só de uma coisinha que eu percebo, a gente não vai conseguir melhorar a nossa profissão. E eu tô falando enquanto categoria. A inversão da responsabilidade. O exame penaliza o elo mais fraco e isenta os verdadeiros responsáveis, os legisladores, os donos de faculdade privada. A fiscalização dessas faculdades que permanecem abertas, isentos de culpa. O Estado, o governo, que autorizou o funcionamento do curso e falhou na fiscalização, que deveria ter fechado ele logo em seguida, ao perceber pelo ENAD, por exemplo, que está aquém da necessidade de formação. As instituições que receberam as mensalidades e lucraram com a formação precária. Eu gosto muito de falar do lucro para você entender fácil. Gente, o lucro é o dinheiro que o dono da universidade vai usar para trocar de lancha, para comprar uma ilha, para comprar um helicóptero com um trem de pouso, porque ele não quer aquele com aquela perninha agarradinha, ele quer o negócio que entra e que sai, que o negócio é mais luxuoso. É dinheiro, gente. A discussão sempre é em cima de dinheiro, em que nós estamos pagando a conta. O punido, o estudante que investiu tempo, recurso financeiro, esforço e agora carrega o ônus pelas deficiências de um sistema que começou errado. Tá entendendo? Que o problema é complexo? Gente, espero que você esteja me entendendo, porque eu também conto que você explica essa informação para outras pessoas no seu trabalho e na sua roda de amigos de enfermeiros. Ciclo vicioso da exclusão, a gente vai ter uma inação, um estado inerte do Estado e da instituição de ensino superior, o desvio total do foco. As instituições não são cobradas pelas melhorias, pois a culpa foi transferida para o aluno reprovado. Barreira socioeconômica. Está penalizando os estudantes que já enfrentam imensa dificuldade de acesso e permanência no ensino superior. Porque vamos lá, se existe uma faculdade que cobra R$ 2.000 a mensalidade e outra que cobra 700, quem ganha mais dinheiro nesse orçamento doméstico? A de R$ 2.000, não é? Esse 700 aqui é aquele que tá passando os perrengues, que vai trabalhar, roda de Uber, empréstimo estudantil, ajuda da família, etc e tal. Quem vai ser punido com uma prova à la OAB para enfermeiro? Quem está nessa de 2.000, que tem uma melhor proporção de doutores, laboratórios, estágio, provas, eficientes, etc. Ou esse aqui, dos 700?
Esse daqui é o cara que se. O cara é uma mulher, que nós somos majoritariamente mulheres pretas na enfermagem. É essa mulher aqui que fez das tripas coração para terminar essa faculdade e no final chega numa prova que ela não consegue passar, não consegue melhorar a sua situação de vida. E aí eu refaço a pergunta: não é culpa dela se ela olhou para duas instituições e escolheu qual foi a que cabia melhor no bolso dela? A de 700 nem deveria ter existido, nem ter aberto as portas. E por fim, algo que eu posso falar com conhecimento de causa, que é a indústria de cursinhos. Gente, se essa lei for aprovada, eu vou dizer o que eu e outras pessoas aqui do digital vamos fazer. A gente vai abrir um curso preparatório. E aí eu vou ganhar dinheiro em cima das pessoas que não estão conseguindo passar na prova da OAB. Eu sou contra isso, é um absurdo. Eu não vou explorar mais uma pessoa que já está precarizada. Aí você consegue imaginar que vai ter o cursinho do cursinho? O cursinho para passar na OAB da enfermagem e depois o cursinho para passar no concurso público da enfermagem. Você vai criar um novo mercado consumidor e muita gente vai enriquecer com um negócio desse. Ai, professora, mas então você vai deixar de ganhar dinheiro? Eu posso escolher não fazer isso se eu quiser. Se eu achar antiético, eu posso não abrir e abrir aqui curso voluntário para as pessoas fazerem a prova da OAB da enfermagem comigo. E eu fico só no concurso público. Essa é até uma boa ideia. Deixa aqui no comentário se essa é uma boa ideia, porque eu vou ter o maior prazer de juntar uns amigos meus pra gente dar de vez em quando uns aulões de graça, montar uma matriz não uma matriz curricular que ser bem mais denso, mas montar um plano de estudo para você conseguir passar na prova, porque o que vai abrir de cursinho preparatório. Escreve o que eu tô te falando, hein? Eu espero que você tenha concordado comigo até agora, porque vai ser um mercado. Perfil demográfico em risco. Quem o exame pune? Agora, só finalizando, a força de trabalho da enfermagem é de mais de 3 milhões de pessoas. Nós somos 70% da força de trabalho da saúde, entre enfermeiros e técnicos auxiliares de enfermagem. Nós somos mulheres pretas e periféricas, então, assim, nós não temos dinheiro, nós somos pobres e a gente se emancipa pela enfermagem. E nós somos a base do SUS, desde a sua formação, a sustentação e garantia da execução de diversos programas e políticas. É a enfermagem, o grande pilar forte dentro do Sistema Único de Saúde. O exame de proficiência não é apenas um filtro técnico, é um mecanismo de exclusão com cor, gênero e classe social muito do bem definido. Quem vai se ferrar nessa história é a aluna preta periférica que paga a mensalidade com muito sacrifício. Se você tá numa que paga 2.000, é porque você tem uma renda familiar de 2.000 reais. A sua faculdade, muito provavelmente, é melhor do que essa que transforma a disciplina presencial num estudo dirigido com encontro uma vez a cada 2 dias e assim por diante. Eu já ouvi falar de todas essas coisas, tá, gente? Os alunos contam pra mim. E eu fico chocada também quando eu descubro. Apagão de dados ocultos. Isso daqui foi uma crítica que tá muito bem descrita. Eu convido você a ler o relatório da demografia da enfermagem do Brasil, porque você não tem pleno acesso a todos os dados que nós temos disponíveis em algumas bases que já existem. E aí, por que eu falo dessa forma? Porque se eu já tenho a base de dados, eu consigo já tirar diversas conclusões quando eu cruzo algumas bases. Por exemplo, se eu cruzar a base COFEM com o INSS com o CAGED, eu consigo descobrir quantas pessoas que se formaram estão de fato trabalhando na rede privada, por exemplo, com vínculos estáveis. CLT, por exemplo. E, dependendo de como eu cruzo o dado com o KNES, eu consigo descobrir, inclusive, a proporção de precarizados a partir, ou desempregados, a partir da observação do KNES com o CAGEDs, por exemplo. Então, existem algumas incríveis possibilidades do cruzamento desses grandes bancos, mas nós não temos pleno acesso a eles, beleza? O Censo de Educação Superior não segmenta a IES por curso, ocultando real qualificação do corpo docente de enfermagem. A gente não sabe responder essa pergunta. Qual é a proporção? Quantos doutores existem? Quantos mestres existem em todas as instituições, melhor dizendo? Caixa preta financeira, a ausência de dados financeiros das instituições privadas para avaliar a sustentabilidade do curso e o investimento no aluno. Quando cobra R$ 700, como é que chega nessa conta? Porque é o valor cheio, R$ 700, e tem uma que cobra 2.000. Entendeu que existem dados que são muito escondidos para a gente não entender o quanto que as pessoas, um grupo pequeno de pessoas está tirando muito lucro em cima de gente pobre?
Terceiro, planos pedagógicos desconhecidos, inexistência de avaliação contínua das grades e metodologias, com uma proliferação desordenada de EAD sem base prática. Você tem até instituições que estão lá colocadas como presencial. E em algum momento do curso, aquilo transforma-se em EAD. Mas se você olha, o plano oficial está como presencial. Como é que a gente consegue fiscalizar isso? A gente tem que qualificar a fiscalização e não colocar uma prova no final. Espero que você esteja acompanhando esse raciocínio. Aplicar uma prova no final ignora a completa escuridão regulatória da base estrutural, que a demografia da enfermagem muito bem salientou. É um relatório de 300 páginas. Recomendo que você dê pelo menos uma olhada. E aí, qual é a ferramenta certa? A avaliação institucional. O Brasil já possui um mecanismo de inteligência pública para avaliar a qualidade educacional. O problema é a falta de execução das penalidades. Você imagina se a gente consegue ter acesso a todos os bancos, cruza tudo, faz as perguntas de pesquisa, usa os softwares de análise de dados e chega a conclusões que dá aquela lista gigante de instituições, 2/3 tem que ser fechada. Já pensou isso? Que maravilha! Não precisa de porta, não precisa de prova no final. Eu preciso só ver quem não está sendo bem formado e fechar a instituição. Caminho errado é o exame da proeficiência, que vai punir a pessoa, o indivíduo, enquanto a gente precisa de uma avaliação institucional. O ENAD, que já existe, pode ser aperfeiçoado. Na verdade, ele tem que ser primeiro bem cumprido e depois aperfeiçoado. Avalia o conhecimento e o desempenho das instituições, cruza dados com o censo da educação superior e permite o fechamento de cursos ineficientes e o bloqueio de novas vagas. O exame de proficiência substitui a inteligência sistêmica do ENAD por uma exclusão preguiçosa do fim da linha. Quando eu tenho toda uma análise processual, inicial e processual, numa instituição de ensino superior, eu apago tudo isso enquanto metodologia e uso só uma prova no final para fazer uma espécie de peneira para chegar de fato ao mercado de trabalho. Enquanto isso, o empresário continua ganhando dinheiro pra cacete, trocando helicóptero por um trem de pouso, que eu já te ensinei que isso é mais chique. Solução verdadeira, atacando a causa. A qualidade se garante na regulação estrutural e não na exclusão no fim da linha. A proibição em maio de enfermagem AD foi um grande avanço, foi muito importante essa oficialização na publicação 378 do MEC. A BEM, que é a associação que vai cuidar basicamente da formação, né, da parte científica da enfermagem, ela precisa continuar se movimentando como fez agora e se movimentar no legislativo por conta das leis que vão regir essa pauta, baseada em ciência e dados da demografia da enfermagem. A BEM, ela somente pegou os dados que existem e tecer uma conclusão. Não é um achismo, é uma análise segundo o rigor científico, que é o que eu quero que você faça a partir de agora. Resultado, uma vitória histórica que protege a sociedade de profissionais formados sem prática presencial, quando a gente conseguiu finalmente a publicação dessa portaria do MEC. É no MEC e na regulação rigorosa que nós vencemos esse tipo de precarização. Conclusão: educação com qualidade salva vidas, enfermagem é presença, enfermagem é compromisso com o povo. O fortalecimento do SUS depende de instituições responsáveis e fiscalizadas, e não de um muro no final da jornada. A gente precisa que o que existe seja cumprido e o que existe seja qualificado. Só da gente fazer esses dois ajustes, que parece ser simples, a gente resolve e muito a questão da qualidade dos egressos das instituições de ensino superior privadas. Bem, eu espero que eu tenha não só te esclarecido, mas feito você refletir sobre algumas questões da nossa profissão. Infelizmente, nem sempre tudo é tão simples como a gente gostaria, mas são encontros como esse em que eu compartilho o que eu sei para você entender a complexidade do que é a enfermagem, é que possibilita que você passe adiante nas rodas de conversa com enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eu espero que você cumpra esse compromisso de dizer o que está acontecendo, porque senão a gente infelizmente vai ser atropelado por mais uma lógica que está pautada somente no lucro. Algumas pessoas vão ficar muito ricas com essa novidade que estão tentando colocar nas nossas costas. Se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui para eu saber e deixa um comentário para eu saber o que não ficou claro ou a sua opinião sobre o assunto. Eu vou responder todos eles um por um. Até a próxima.